Dia 21 de março, você que é estudante da UFAL, presta atenção. Essa é a data do retorno às aulas presenciais na Universidade Federal de Alagoas. A data foi definida após uma reunião do Conselho Universitário. O Neto Mota está com a gente ao vivo e traz mais detalhes. Neto, desde o início da pandemia, as aulas têm sido virtuais, online, né? E a partir de agora, então, a partir desse próximo ano letivo, agora as aulas serão 100% presenciais ou ainda haverá o modelo híbrido, hein, Neto? Olha, amor, a expectativa é que haja 100% presencial, mas a gente sabe que tudo pode mudar em relação às novas variantes da Covid-19. Como você bem disse, o Conselho Universitário já havia divulgado a data de 21 de março. A novidade é a convocação dos alunos de todos os cursos. Eu estou aqui ao lado do pró-reitor de graduação e professor Amaury Barros. Professor, boa noite. Como é que vai se dar essa convocação e o que é que vocês esperam aí do retorno das aulas presenciais na UFAL? Boa noite, Neto, boa noite, Edson, boa noite a toda a comunidade. Esse retorno é bastante aguardado por toda a comunidade, uma ansiedade muito grande dos nossos estudantes. Nós estamos aí há 2 anos praticamente, né, nesse formato remoto, emergencial, mas é bom deixar claro que nós já temos aí um conjunto de pelo menos 10% das nossas atividades de aula, né, de forma presencial. A novidade agora é que a gente vai ampliar isso consideravelmente. A nossa meta é chegar a 100%, mas é bom deixar claro que tem algumas restrições conforme legislação vigente, né? Existe uma instrução normativa do governo federal que diz que professores que têm comorbidade, servidores de uma forma geral, esses estão amparados para continuar trabalhando remotamente. Então, a gente estima que pelo menos 10% dos nossos servidores acima de 60 anos e com comorbidades, eles vão fazer uso dessa prerrogativa e vão continuar com atividades presenciais, mas a nossa expectativa é de ter pelo menos 75% de atividades presenciais a partir de 21 de março. E as matrículas já serão abertas nos próximos dias, professor? Sim, muito bem. Nos próximos dias agora, início de março, a gente começa com as matrículas. Os estudantes que estão no fluxo padrão periodizado, na sequência os estudantes que estão desperiodizados. E nesse processo de matrícula é bom deixar muito claro que o estudante precisa anexar o seu comprovante de vacinação, o seu esquema vacinal. Então, existe lá o nosso sistema acadêmico, o CIUEB, o estudante vai acessar com o seu login a sua senha e para ele fazer matrícula nas disciplinas, ele precisa anexar o seu comprovante de vacinação. Então, basta entrar no site, né, no Conecta SUS, você baixa a sua ficha vacinal e você anexa no sistema acadêmico para que você possa fazer matrícula. Quem não anexar o comprovante e não tiver uma justificativa legal, vai ficar impedido, estará impedido de cursar disciplinas, tá? Então, isso é a orientação para os veteranos. Para os feras, os estudantes que ainda vão confirmar a matrícula, 2.900 estudantes, 2.700, esses aí precisam, no ato da confirmação de matrícula, no site da COPEV, anexar a ficha vacinal, o comprovante que ele está no ciclo vacinal, que ele recebeu pelo menos 2 doses da vacina. Tem alguma nova medida que vai entrar aí nos protocolos sanitários que já são cumpridos pela universidade nesse retorno? Sim, olha, a primeira medida do nosso Conselho Universitário foi aprovar a exigência do passaporte vacinal, 100%, isso aí foi aprovação unânime. Nós definimos também o retorno às atividades presenciais de 21 de março. E agora, a nossa equipe, através do comitê, de um grupo de trabalho e de várias outras comissões, a gente vai preparar uma série de normativos orientando, tá certo, essas questões. Protocolo de biossegurança, tem uma comissão que trata disso, se vai ter distanciamento ou não, quais as medidas de segurança. Dimensionamento da força de trabalho, o retorno imediato dos nossos servidores, tá certo? Então, isso vai acontecer nos próximos dias. E uma série de medidas para a gente implementar, para a gente fazer acontecer esse retorno presencial tão aguardado pelos nossos estudantes. Tem alguma orientação para os alunos que também apresentam comorbidade? Por exemplo, esses alunos, por enquanto, ficarão em sistema híbrido ou não existe essa possibilidade? Olha, a legislação já protege estudantes, servidores e estudantes que têm algum tipo de doença comprovada. Então, nesse caso, por conta da pandemia, quem comprovar que foi infectado pela pandemia e tiver sequelas, estes têm amparo legal para trabalhar de forma remota, para receber atividades domiciliares. Então, isso aí está sendo visto com todo cuidado
para que a gente siga a legislação e garanta os direitos de todos e todas. Professor, como é que está o clima da comunidade acadêmica para esse retorno? Os profissionais de educação estão se sentindo seguros? Como é que está internamente? Olha, a expectativa é a melhor possível, tá certo? Os nossos estudantes, eles estão ansiosos. Essa juventude, isso significa energia, alegria. Então, a universidade precisa voltar a esse convívio, precisa voltar a esse momento. Os servidores também, a ansiedade é muito grande, tá? Então, dificuldade nós temos e temos problemas, mas o que nos move são os problemas. A gente tem que partir para resolver. Então, isso é um trabalho em equipe dos sindicatos, do movimento estudantil, da gestão, todos nós, para fazer acontecer e para vencer os problemas. A ansiedade é a melhor possível. Os nossos profissionais de educação, praticamente todos eles já receberam 3 doses, praticamente. O nosso servidor de uma forma geral. Então, a gente tem condições de retornar de uma forma segura, de uma forma gradual. E, se necessário, a gente dá um passo atrás a qualquer momento, como já fizemos antes. Se a coisa se complicar a qualquer momento e for necessário, comprovadamente, a gente pode voltar para o remoto por enquanto. Professor, muito obrigado pelos esclarecimentos aqui ao vivo junto com a gente no Cidade. Edson Moura, uma notícia importante, né? Até porque a ciência aí que esteve tão em evidência, que foi tão importante na pandemia, continua sendo, nasce nas escolas e nas universidades também. Então a ciência precisa da universidade, todo mundo precisa exatamente e consequentemente. Volto para você. Verdade, Neto. Queria fazer uma pergunta, por gentileza, ao professor, ao pró-reitor da Universidade Federal de Alagoas, sobre se a UFAL tem dados, por exemplo, nesses quase 2 anos, a gente vai completar agora 2 anos de pandemia, das dificuldades que os alunos tiveram. A gente teve um bom tempo sem aulas, depois nós voltamos a ter aulas na UFAL de forma remota, mas há um prejuízo, por exemplo, um atraso na conclusão de cursos. Haverá algo que vai ter que ser feito agora, nesse período agora, para compensar o tempo perdido durante a pandemia, professor? Sim, Edson, olhe bem, nós interrompemos as atividades presenciais lá no dia 16 de março de 2020. Mas, de imediato, a universidade se reinventou. Então, nós passamos a ofertar um conjunto de atividades num programa chamado FAO Conectada. Então, nós antecipamos colação de grau, defesa de TCC, elaboração de trabalhos de conclusão de curso, pesquisas das mais variadas. Então, nós antecipamos um conjunto de atividades. Lá em outubro de 2020, a gente lançou um período extra chamado Período Letivo Excepcional. Começou no dia 13 de outubro, foi até 31 de janeiro de 2021. E, na sequência, nós tivemos aí 2 períodos curtos, 2 períodos de 14 semanas no ano, para cumprir o ano letivo de 2020. Então, nós antecipamos muitas atividades. A nossa situação, Edson, comparada com as universidades, com as 62 universidades federais, nós estamos aí numa posição bem interessante dentro do grupo das universidades mais adiantadas. Nós temos um prejuízo temporal equivalente a um período, tá certo? Porque nós trabalhamos com um período mais curto e tivemos um período extra. Então, a gente começa agora no dia 21 de março, o segundo semestre de 2021, encerraremos no dia 23 de julho, teremos aí um recesso de 15 dias e 12 de agosto a gente começa o primeiro período de 2022. Então, a gente tem aí, do ponto de vista temporal, um semestre de atraso. E a outra questão que você falou, tem sim prejuízo com relação à qualidade e outras questões que a gente vai procurar recuperar agora e correr atrás do prejuízo trabalhando de forma presencial. Então, são prejuízos que acontecem nacionalmente, mundialmente, mas que a gente, com muito trabalho e com muita criatividade, a gente pode superar a longo prazo.